quando a gente fala sobre controlar moscas e larvas, primeiro é muito importante a gente entender o processo. Moscas e larvas, eles são indicadores, ou qualquer outros vetores, eles são indicadores de alguma coisa que foi feita errada. Ele só está mostrando um resultado que não deu certo, alguma coisa, e precisa ser melhorado. Então, para que a gente possa ter uma dinâmica de entendimento do controle, é melhor entendermos primeiro a causa, né, da existência desses vetores, ou desses ou de outros vetores também, né? Na compostagem é fundamental que você procure trabalhar preventivamente e evitando com que esses vetores apareçam. E aí, consequentemente, você não vai deparar com esse problema. Trabalhando sempre preventivamente, tendo olhar, tendo conhecimento daquilo que pode gerar um transtorno, um problema para você. Então vamos dizer assim, que é fundamental você conhecer o processo, entender o manejo, os controles, quais são os pontos fundamentais para você administrar dentro do processo, para você não ser surpreendido com os vetores. E aí depois, se ocorrer esse problema, aí a gente vai apontar aqui soluções, mas relembrando sempre do processo, ok? Pessoal, eu tenho apontado em vários encontros, e eu vou aqui reforçar, que é fundamental que numa compostagem você tenha a umidade adequada, a umidade correta, a oxigenação adequada, a oxigenação correta. Claro, nós estamos falando aqui de processos fundamentais aí, que não são os processos anaeróbicos. Nós estamos falando do processo aeróbico, seja de revolvimento forçado, seja de sistema estático, seja de uso da biologia, como a miocultura ou o gôngulo. Enfim, todos esses processos, eles precisam administrar o controle da umidade. Você precisa ter o ambiente adequado para a biologia funcionar. Tem que ter as condições que permitam o oxigênio ideal para que a biologia funcione. Então, primeiro vamos apontar o sistema que a gente chama termofílico, aquele tradicional, aquele que precisa de temperatura. Tá? Esses sistemas, ele precisa de oxigênio, ele precisa de umidade, não excesso de água. A falta da umidade não vai formar temperatura. O excesso de umidade não vai formar temperatura. E o excesso de umidade mais o revolvimento errado ou a montagem do material de forma errada vai fazer com que o processo da compostagem ele seja ele caminhe por caminhos, ele desenvolva caminhos que não é favorável ao processo da decomposição. Então, se você ultrapassar essa umidade, vamos lá, por parte, né? Se você ultrapassar essa umidade, não vai formar a temperatura. O primeiro revolvimento que ocorrer, que então você muda o ambiente, quer dizer, vai estar aquelas condições encharcadas, vai estar aquelas condições saturadas de água, e a primeira oportunidade que você revolver, e se tiver resíduos orgânicos inteiros, ou principalmente proteína animal, que eventualmente você colocou dentro desse material a ser compostado, no primeiro revolvimento que ele ficar exposto, vai formar os odores. Os odores nada mais são que gases, produções de gases. Esse gás é um atrativo para que os insetos, os vetores, sejam atraídos para uma compostagem mal desenvolvida, mal processada, mal trabalhada, né? As moscas, por exemplo, elas vêm e já fazem a deposição dos ovos, onde já vai formar, vai permitir já é o ambiente de proliferação dessas moscas, com a deposição dos ovos, formação de larvas, e principalmente se esse ambiente estiver
exposto ao sol. Então esse resíduo exposto, principalmente de restos de alimentos, ele é um grande atrativo, mais a condição anaeróbica. E aí o odor é insuportável, além de ter essa condição da formação das moscas e da larva.